Boa noite, meu nome é Marta Luana, sou graduanda de Letras Português. Estamos na Semana de Ciência e Tecnologia. Essa noite trouxemos esses dois convidados para falar acerca de hipertexto e como ele se faz presente nos jogos. Boa noite, meu nome é Beatriz Caroline, eu sou do terceiro ano de Letras Português. Boa noite, meu nome é Francisco Miguel e eu sou graduando do terceiro ano de Letras Português. A primeira pergunta é: o que é hipertexto? Hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informações, na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas no meio digital denominadas hiperligações. O próximo questionamento é: como o hipertexto atualizou as formas com que adquirimos as informações? O hipertexto, como já foi dito anteriormente, é um gênero digital, amplamente utilizado em sites. Ele se tornou mais comumente utilizado por conta da sua forma de leitura mais dinâmica, onde um texto leva a outro, em que todos estão conectados, mas não de uma forma tradicional, como com começo, meio e fim. É como se fossem vários textos e um se conecta ao outro, tornando assim a leitura mais dinâmica. O terceiro questionamento é: quais as características e os modos de leituras de um jogo? Bem, um jogo é um espaço totalmente interativo, onde quem constrói a sua própria história é o indivíduo, é aquele que joga. Dentro do jogo, ele tem suas opções, e o caminho que ele irá tomar depende completamente dele. Então, a leitura de um jogo se dá dessa forma, em que o indivíduo decide como ele vai lê-lo e vai interpretá-lo. Então, dentro do jogo, o indivíduo ele monta sua própria história, porém com uma história já pré-estabelecida. Porém, ele vai montar o caminho que ele vai tomar de acordo com as opções que ele está dentro do jogo. Você, Beatriz, qual o jogo que você acha mais se relaciona com o contexto de hipertexto? Bom, existem vários jogos que podem ser relacionados ao contexto do hipertexto, porém, o que eu acho que mais se encaixa é o Amor Doce. E para você, Francisco? Nesse ponto, concordo com a minha colega. É de conhecimento geral que há uma infinidade de jogos em que o conceito de hipertexto se aplica. Mas eu acredito que, olhando por uma vertente mais didática, o Amor Doce, com certeza, é o jogo que mais se aplicaria. Do que se trata o jogo Amor Doce? O jogo Amor Doce foi lançado no ano de 2011 e o verdadeiro nome da sua criadora é Stephanie. É uma visual novel voltada ao público feminino. O jogo se trata de uma história que existe uma estudante que conhece vários rapazes. Então, no final, ela acaba escolhendo algum dos paqueras de acordo com a opção que o indivíduo escolhe. Então, é uma história que já é pré-estabelecida, porém, ela vai acabar indo para algum outro lugar de acordo com as opções. O jogo visa o sexo feminino, contudo, é comum que haja homens que queiram jogar. Nele há a opção de selecionar tanto o gênero masculino quanto feminino para o personagem principal. Logo quando você cria a conta, ele pergunta se você é garoto ou garota. Inclusive, ele até pergunta sobre o seu signo. Mas logo que você cria essa conta, ele acaba tendo a personagem do gênero feminino. Ela tem o mesmo corpo, porém você pode mudar a roupa, o cabelo e os olhos. Porém, ela continua sendo do gênero feminino. Bem, mas no contexto de nossa discussão, que se trata acerca das leituras e interpretações de um jogo e a sua relação estrita com o hipertexto,
o gênero do personagem acaba não sendo tão relevante assim. O sistema do jogo te oferece a oportunidade de compreender seus objetivos de funcionamento. Sim, o jogo ele te oferece um tutorial logo que você entra no jogo. Ele pergunta se você quer pular o tutorial para aquelas pessoas que já conhecem o jogo, já sabem como funciona. E para as pessoas que acabaram de entrar, ela acaba oferecendo o tutorial. Então você tem essas duas opções de escolher o tutorial ou não. E é justamente nesse ponto que o jogo se destaca. É no seu sistema, nas suas mecânicas. Pois, assim que você entra nele, ele já vai te apresentar as caixas de texto, que em si já são hipertexto, porque elas levam a outras caixas de texto, que no caso são as opções para o jogador, que ele vai poder escolher entre uma ou outra, e dependendo da opção que ele escolher, é o resultado que ele terá ao final. No que tange à seleção do personagem utilizado no jogo, o sistema te oferece um já pronto ou você o constrói de sua maneira. O jogo ele te oferece um personagem do gênero feminino que contém a mesma estrutura de corpo, porém o que vai mudar são a cor dos olhos, o cabelo, a cor do cabelo e os acessórios que você vai usar na roupa ou até mesmo como pulseiras, acessórios de cabelo, entre outros. De que maneira o jogo Amor Doce contribui na formação de um indivíduo letrado digitalmente? Primeiramente, para ser um indivíduo letrado digitalmente, ele deve utilizar diferentes interfaces, buscar e organizar informações em ambiente digital, ler hipertextos digital, produzir textos orais ou escritos para ambientes digitais. No caso do jogo Amor Doce, ele já abrange todos esses pré-requisitos, uma vez que, pelo fato dele ser um jogo, ele já tem várias interfaces. Tem a interface do menu, a interface de texto, tem também a interface das opções, tem a interface onde são apresentados os personagens, os eventos que ocorrem. E nele já há vários hipertextos também, né? Como já foi dito anteriormente, onde o indivíduo ele tem que ler e interpretar. E exercitando a sua leitura e interpretação, ele automaticamente se torna um melhor escritor, uma vez que ele já está habituado àquele tipo de texto e a sua compreensão sobre ele já é elevada. No jogo Amor Doce, como se faz presente o conceito de hipertexto? Bem, o hipertexto ele está presente em quase todos os aspectos do jogo. Sempre que o indivíduo é exposto alguma caixa de texto que representa, logicamente, a fala de algum personagem, ele a lê, passa, vai para as opções, que já no caso já é outro texto, diferente daquele, mas está conectado àquele, e ele já o responde. E isso o leva a outro texto, que é basicamente o conceito de hipertexto, que um texto leva a outro, para que assim a leitura se torne mais rápida e dinâmica. Apesar de muitos pensarem que o conceito de hipertexto só se aplica no âmbito digital, na verdade eles estão errados, porque há muito tempo o dicionário já faz isso. No dicionário, um termo leva a outro termo, que leva a outro termo, que leva a outro termo, e todos eles estão conectados. Assim como as falas e as opções no jogo Amor Doce. Então, gente, essa foi a nossa entrevista sobre o hipertexto e o amor doce. Muito obrigada à presença de todos, principalmente dos nossos entrevistados. Muito boa noite. Quero agradecer pela oportunidade e convite, né, de falar sobre um tema que está tão em alta hoje em dia.
Eu acho que é só isso por hoje. Para mim também foi um enorme prazer estar aqui hoje. Agradeço pela oportunidade. Espero que o papo tenha sido bem esclarecedor e que muitos que tinham dúvidas acerca de leitura e interpretação de jogos, conceito de hipertexto, se os jogos podem ser aplicados no ensino, na formação de um indivíduo letrado digitalmente, essa dúvida possa ter sido sanada. E boa noite a todos e obrigado pela atenção.